Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sei que eu falei pra vocês que eu ia tentar fazer tipo, pelo menos uns 2 vídeos no mês, ou então alguma coisa assim do tipo, eu acho. Mas enfim, já vai fazer um mês que eu não posto vídeo e eu decidi estar postando esse vídeo. Eu vou tentar fazer tipo assim, melhor, vou tentar ser mais regular, vou tentar. Mas assim, foi como eu falei pra vocês, né? Muitas vezes eu vou gravar algum vídeo porque, tipo assim, é um tema que tá dando aqui na telha, tipo, na minha cabeça, ah, do nada. Se tiver com algum som de fundo, me perdoe, mas é isso. E o tema de hoje é seja radical. E é muito interessante quando nós vemos a palavra radical, porque, tipo assim, a gente já imagina logo, sei lá, umas coisas radicais, tipo, motocross, drift. Pelo menos eu imagino isso, tipo, algum esporte radical ou então alguma coisa do tipo. Só que hoje a gente não tá falando disso em si, mas pode ser que até entre um pouco no tema sobre o ser radical. Mas enfim, a ênfase não é isso. A ênfase é sobre ser radical em decisões, em ações que nós vamos tomar em Cristo Jesus mesmo, sermos radicais em Cristo Jesus, na luta contra o pecado, na luta contra o mal e principalmente em decisões. E quando eu falo sobre radicalidade, sobre o ser radical, eu gosto sempre de imaginar, ou imaginar não, mas mentalizar a, como é que eu posso falar o nome? As decisões dos discípulos. Porque, cara, o que esses caras fizeram foi de uma radicalidade muito grande. Eu gosto sempre de estar me inspirando neles, porque foi muito incrível. Porque, tipo assim, quando Jesus chamou eles imediatamente, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sabe? Sobre o imediato. Tomar ações imediatas, porém baseadas em algo que é Cristo Jesus, baseadas naquilo que Jesus tem para entregar pra gente. E tem uns versículos sobre isso que eu queria estar trazendo para vocês. Eu já dei até um spoiler que é sobre os discípulos. Em Mateus 4, do 18 ao 22, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Imagina um estranho chegar pra você e falar assim: para de trabalhar e para de fazer isso tudo e me segue. E tipo assim, tu iria? Pensando mesmo assim, tipo, tu iria? E muitas vezes Jesus ele fala para nós tomarmos algumas decisões em nossas vidas e nós mesmo sabendo quem é Cristo Jesus, muitas vezes nós não compartilhamos disso. Tipo assim, Jesus manda a gente fazer algo, a gente sabe que foi Cristo que mandou a gente fazer, porém a gente não faz aquilo. A gente toma tipo uma decisão totalmente ao contrário, tipo, Jesus fala, vai pela direita e tu vai pela esquerda. Ou então às vezes tu vai pela própria direita, só que tu tipo assim não vai querendo. E isso é muito engraçado. Porque isso só mostra o quanto nós muitas vezes falhamos em relação ao nosso amor. Nós dizemos que amamos Cristo Jesus, porém quando Ele nos dá uma missão simples de, sei lá, orar por uma pessoa, nós os cristãos muitas vezes não oramos. E esse vídeo é tanto para você que é cristão, quanto para você que ainda não aceitou Cristo Jesus no seu coração. Você que ainda não aceitou Cristo Jesus no seu coração, muitas vezes você tem algumas incertezas na sua vida
E eu vou te dizer agora que é bom você ser radical. Só que não radical no sentido de, meu Deus, vou viver a vida de uma vez e... não é nesse sentido. Mas ser radical a ponto de falar assim, Jesus, eu quero me entregar a minha vida para ti. E nós que somos cristãos, nós temos que tomar decisões radicais baseadas em Cristo Jesus. Esses discípulos, quando Jesus chamou eles não ficaram falando assim, vou pensar, ou tipo, Jesus, me dá um tempo para me pensar, ou eu preciso de tempo. Não. A palavra é clara que eles deixaram imediatamente. E a palavra de imediato é imediato. Eu vou dar um exemplo muito básico que acontece em nossas vidas. Muitas vezes, as nossas mães ou os nossos pais em geral, ambos, mandam a gente fazer alguma coisa. Sei lá, vai lá no mercado e compra, tipo, uma água e, sei lá, um sabonete. Aí tu fala assim, vou já. Vai 5 minutos depois, tu vai. Raico, mas são só 5 minutos. Só que muitas vezes nesses 5 minutos, ao invés da gente ir lá no mercado e comprar uma água e um sabonete, não. A gente compra uma água, um sabonete, compra outra coisa e às vezes, tipo assim, chegou com as coisas aleatórias em casa, aí tua mãe ou teu pai olha assim, gente, mas eu pedi pra tu comprar só isso. Aí tu fala assim, meu Deus, esqueci que era só isso. Por quê? Porque não foi uma ação de imediato, né? E a palavra de Deus é clara que para Cristo Jesus nós temos que ser imediatos. Eu vou dar um exemplo aqui na minha vida sobre algo que aconteceu e foi muito claro. Se eu não tivesse feito isso naquele momento, eu não ia fazer mais. Que foi sobre ir para a GMS, foi a escola de missões. É muito interessante que eu tinha uma certeza que se eu não fosse no momento que eu fui, na data que eu fui, eu não ia nunca mais. Porque, tipo assim, iam aparecer outras prioridades da minha vida. Eu ia ficar velho, eu ia ter família. E pra mim abrir mão disso, do trabalho, de família, 5 meses para viver por Cristo, ia ser muito difícil de fazer. Então, o que foi que eu fiz? Eu aproveitei a oportunidade, eu aproveitei o tempo e fui. Simplesmente fui, de imediato, tipo assim, sem pensar. Eu vou dizer pra vocês que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. De ter ido pra escola, de ter passado esses 5 meses lá, de ter realmente conhecido pessoas incríveis, pastores incríveis. E assim, foi muito incrível esse tempo. E porque eu agi de imediato. E mesmo sem, tipo, inconscientemente, tipo assim, eu sabia que se eu não tivesse feito isso naquele exato momento, naquela época, eu não ia mais. E eu agi de imediato. E esses discípulos, eles agiram de imediato. E sabe o que foi que eles fizeram? Muitas pessoas, multidões de pessoas, conheceram a palavra e conhecem até hoje, porque esses discípulos tiveram a decisão imediata. E sabe o que eu quero deixar para você hoje? Que se você está prestes a tomar uma decisão, você que não é cristão ou você que é cristão, e sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que se você está prestes a tomar uma decisão, você cristão, se for realmente o Senhor Jesus que está te falando, seja imediato. E se você que não é cristão e está vendo esse vídeo te chegou de alguma forma aleatória, o algoritmo te entregou esse vídeo, tome uma decisão por Cristo. Seja imediato. Eu vou estar te convidando para você fazer uma oração que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E você pode estar fazendo essa oração e o galo está cantando aqui, não sei porquê, já deve ser meia-noite já, e o galo está cantando. Mas enfim, seja radical. Seja radical, que Jesus ele vai fazer coisas incríveis na sua vida. Não tenha medo de tomar uma decisão por Cristo Jesus, porque Ele vai estar cuidando de tudo. Esses discípulos eles passaram por coisas maravilhosas. Mas por que eles passaram por coisas maravilhosas? Porque eles tiveram uma decisão imediata. Eles foram radicais naquilo.
Eles viram a oportunidade. E muitas vezes nós temos a oportunidade, porém nós deixamos ela escapar de dentro das nossas mãos. E se eu fosse você, de fato, seria radical. Ser radical em Cristo Jesus. Seja radical em Cristo Jesus. Toma um exemplo desses discípulos. E esse aqui eu só estou dando um exemplo desses discípulos, só que aconteceram várias outras situações na Bíblia onde pessoas foram radicais e, de fato, deu muito certo. Então, seja radical em Cristo Jesus. Então, basicamente esse vídeo que eu queria estar falando para vocês hoje, tá? Se tiver algumas horas de fundo, algum galo, alguma coisa, me perdoe, eu vou tentar tirar na edição. Mas é isso. Seja radical. E eu espero que a mensagem tenha sido entregue de uma forma simples e rápida. E que você tenha entendido essa mensagem. E se você, mais uma vez, que não é cristão, quiser aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te peço para você fazer essa oração que eu vou estar deixando aqui embaixo. E comentar aqui embaixo se você entregou sua vida para Jesus, se esse vídeo chegou até você. Que Jesus abençoe a sua vida.